Declaro aberta a sessão da 6ª Câmara Civil, nesse dia 12 de agosto, e cumprimentando a todos, eu indago inicialmente aos eminentes pares se tem alguma observação à ata que lhes for entregue. Não havendo, eu declaro aprovada. Tem pedido. Então, quer dizer que são adiados os processos em que eu pedi vista na sessão passada. Eu vou adiar para mais uma sessão. É o 4, aliás, o 1, 2, 3 e 4 da pauta. Então, serão concluídos, possivelmente, na próxima sessão. E esse aqui, o que é esse aqui? MB. Está na ordem aqui? Ô, Gabriela. Aqui está na ordem. Esse é de quem? Esse aqui é o... Esses são adiados. Esse aqui é para adiar também? Fica da minha adiado 4 da pauta geral. 5 da pauta geral, que figura como agravante MB Engenharia e agravado Thelma Vilma Padilha. Tem mais, né? Embaixo. Tem mais um. Adiado ainda. O 8º da pauta geral, que é da relatoria da eminente esmagadora. Esse primeiro é da minha relatoria, esse agora que eu vou anunciar, o 8 da pauta, é da relatoria da eminente esmagadora Serli. É porque não tem como continuar o julgamento. Eu tenho a impressão que num futuro próximo vai poder continuar, né? Mas então vai continuar. Então, agora para justificar a ausência justificada do desembargador Rubens, que se encontra de licença, de férias. Pronto, mais algum? Não, né? Agora são as preferências. Aqui está nessa ordem aqui? Aqui, não, as preferências primeiro estão aqui. Com licença, deixa esse aqui. Esse aqui são os... Por que vocês não põem na ordem? Eu coloquei na ordem aqui, são preferências. Tá embaixo então. Então tá bom. Tem alguma das esmagadora Serli? Não.
Pois bem, vamos lá então. Eu vou julgar o 10 da pauta, atendendo pedido de preferência. É um instrumento que figura como agravante Moinha Iguaçu agroindustrial e agravado Banco Santander. Eu vou direto ao voto. E nesse caso, eu quero apenas relembrar que o Ministério Público emitiu parecer no sentido de prover o recurso. Fica ratificado. Tudo bem, vamos ao voto. Embaixador Sebastião, vamos lá. A controvérsia em exame está em saber se é o caso de reforma da decisão que julgou procedente a impugnação de crédito ajuizada pelo agravado Banco Santander para reclassificar o crédito da agravante Moinha Iguaçu no valor de 6.450.000 da classe real para quirografário, com a consequente retificação no quadro geral do credor da empresa Moinho Régio Alimentos em recuperação judicial, parte interessada. Das provas, observa-se que o agravante, que é a agravante Moinho Iguaçu Industrial Limitada, em 13 de nove de 2013, pactou a escritura pública de abertura de crédito rotativo e constituição de garantia hipotecária em que a empresa Moinho Régio Alimentos em recuperação e, como dito, em garantia ao negócio, outorgou hipoteca sobre o imóvel objeto da matrícula 66.500 do 5º ofício de Cuiabá. Assim, a um exame sumário, antecipei os efeitos da tutela, que consistia em assegurar a agravante o direito de votar na Assembleia de Credores, que se achava na iminência de realizar na categoria daqueles com garantia real. O crédito da agravante achava-se, como de resto acha-se, representado por escritura pública de confissão de dívida e constituição de hipoteca. A discussão principal travada, que me impressionou ao fazer o exame sumário, é quanto ao efeito do registro da escritura em que se acha grafada a garantia. O registro se dera em 19 de nove de 2013, mesma data em que aportaram no foro o pedido de recuperação judicial da empresa Moinho Régio, constituinte do pacto adjeto da garantia. O argumento posto no agravo é que, embora registrada no dia 19, mesmo dia em que aportaram no foro o pedido de recuperação judicial da empresa Moinho Régio, tal registro decorria de prenotação realizada no RGI, 3 dias antes, ou seja, em 16 de setembro de 2013. Ocorre que há equívoco, porque a apresentação, diferente do que for argumentado, não fora com o efeito de prenotação. De modo que, agora bem ponderado o quadro fato que circunda a confissão de dívida agregada ao pacto de constituição de garantia real, no caso o imóvel, conclui-se ter agido com acerto o prolator da decisão agravada ao classificar o crédito agravante na chamada categoria quirografário. Embora o agravante se apresenta como titular do crédito retratado na escritura pública de confissão de dívida com pacto de hipoteca, certo é que esse pacto fora produzido em período pré-recuperação. Assim é porque, ao lado do registro levado a efeito no mesma data em que for aportado no foro pedido de recuperação judicial, a formalização desse crédito com confissão de dívida com garantia real se dera tudo em uma semana. A escritura foi lavrada no Paraná em 13 de nove de 2013 e registrada no dia 19 de 2013. Importante notar que se trata de empresa de razoável porte, cujo pedido por sua recuperação judicial certamente não se fez assim em uma semana, por mais habilidosos que possam ser seus representantes judiciais e administrativos. Tal moldura fática revela, com certa mais segurança, que a empresa recuperanda cuidou do pedido de recuperação judicial, mas, simultaneamente, com o indisfarçável propósito de beneficiar agravante, gerou privilégio em relação a outros credores, à medida que, com agravante, firmara pacto de hipoteca, dando garantia real, nos dias que antecederam o aporte no foro de seu pedido de recuperação judicial. Daí porque agira com acerto o luz prolator da decisão gravada ao classificar o crédito da agravante na chamada categoria quirografária. Posto isso, nega-se provimento o recurso para manter a decisão que acolheu a impugnação. É como voto. Cadê a... É esse aqui? Cadê a papeleta? Ver quem vota em seguida. Cadê a papeleta? Está aqui, não é a papeleta. Nada pegou, não é essa. A da 10 é a papeleta da 10. Tá. Obrigada. Com vota, também não é esse. Não. Solamente. Falta complementar número 10. Aqui, senhor.
Não é esse. Tem qualquer sorte, Eu votei recuperação judicial, é Moinho Régio. Sou eu? Então, eu recebi memoriais e encaminharia a volta também nesse mesmo sentido. Penso exatamente a mesma coisa com Vossa Excelência. E agora eles terão a oportunidade de experimentar o que eles decidiram na Assembleia. Sofrerão os efeitos do que eles decidiram na própria Assembleia, porque realmente a classificação do seu crédito, se é que ele tem realmente esse crédito, seria na condição de quirografário, no meu entender. Então, não tenho dúvida nenhuma em acompanhá-lo. Como vota o desembargador Sebastião Barbosa? Estou de acordo. Então, a unanimidade desprover o recurso. Então, em julgamento agora, o 14 da pauta geral é uma apelação em que apelante Espólio de Hernando Prates, aliás, Hernando Portes, representado por seu inventariante, e apelante Alcides Souza Assunção e apelado em cima, o espólio de Miguel Dalla Júnior, Dalla Costa, e aí apelado Alcides Sebastião de Assunção, e são reciprocamente apelantes e apelada. Vamos lá. Tem sustentação? Não. Não. Apelação de sentença. Eminente par, apelação de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de consignação em pagamento, proposta por Adelar Antônio Silveira e esposa, em face do espólio de Américo Miguel Dalla Costa e Alcides Souza de Assunção, rejeitou o pedido de litisconsorte passiva, Alcides de Souza Assunção, de receber qualquer valor proveniente da consignação feita nesta ação. Defende a reforma da sentença e, por consequência, do acordo celebrado posteriormente à referida sentença, em que os autores arrendatários, Adelar Antônio da Silveira e esposa, juntamente com o requerido espólio de Américo Dalla Costa, pactuaram a entrega da integralidade do valor consignado nessa ação, equivalente a 9.000 sacas de soja, exclusivamente aos assistentes do espólio, Américo Miguel Costa, requerido, vale dizer, Claudimiro, Maria Jorge e outros, beneficiários da transferência feita pelo espólio de Américo Miguel, de 2.885 hectares. Argui, diz o recorrente, ter direito a 43,30% do valor consignado nessa ação, vale dizer, do equivalente a 9.000 sacas de soja, referente ao arrendamento da safra 2012, ao final, pelo momento do recurso. Nas suas contrarrazões, o espólio de Américo Dalla Costa defende preliminarmente a intempestividade do apelo do requerido Alcides Assunção, no mérito pelo exprovimento do recurso. Eu disse aqui, reciprocamente, apelante e apelado, mas não é isso, é que tem dois apelantes, né? O apelado é que figura, que é apelado nas duas. Vamos lá. Egrégia Câmara, vou examinar uma preliminar de não conhecimento da apelação. Eu digo que, sem razão, a preliminar de não conhecimento da apelação, em que se sustenta, para tanto, três motivos. A possibilidade de reforma, porquanto ainda não esgotada a via recursal, porque pendente de julgamento no STJ, o RESP, interposto pelo espólio, contra o acordo no agravo número tal, nossa Câmara, que reformou a decisão singular e devolveu o efeito interruptivo recursal tirado dos embargos de declaração, oposto na origem, por Alcides de Assunção, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a consignação em pagamento. Não procede a arguição. Sucede que, referido o RESP, interposto pelo espólio contra o acordo número tal, teve seguimento negado em 8/6/2015, e os embargos de declaração, opostos pelo mencionado espólio, contra a decisão que negou o seguimento ao seu RESP, não foram conhecidos por decisão monocrática da vice-presidente proferida em
8/7/2015, contra o qual não se tem notícia de interposição de recurso. Não ser caso de prazo em dobro, diz outro item, previsto no artigo 191, porquanto não existia litisconsórcio passivo com diferentes procuradores, quando Alcides opôs embargo de declaração contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de consignação. Também aqui sem razão. Sucede que resta preclusa essa arguição, levantada em sede de contrarrazões, porquanto não foi interposto recurso contra a decisão singular que, em 15/7/2014, recebeu os embargos de declaração opostos por Alcides, tirado da sentença e julgou parcialmente procedente de combinação. Se era caso ou não de prazo em dobro, competiu ao interessado em resignar-se por recurso próprio contra a decisão singular que recebeu e julgou os embargos de declaração. E outra questão é se a extemporaneidade dessa apelação por falta de ratificação após a decisão de julgamento dos embargos de declaração. Nós temos entendimento, não sei se na Câmara de Desembargador Sebastião tem uma discussão se há necessidade de ratificação da apelação quando interposta embargo de declaração. Nós aqui temos um entendimento de que não. Eu estou por essas razões, estou negando, rejeitando a preliminar. É isso, né, Edmar? Vamos lá. Mérito. A apelação de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de consignação de pagamento, código tal. O cerne da apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada a fim de reconhecer o alegado direito do apelante, Alcides de Souza Assunção, ao recebimento do percentual correspondente a 43,30% do valor consignado nessa ação para pagamento de arrendamento da safra 2012, equivalente a 9.000 sacas de soja. Para melhor esclarecimento, faz um resumo dos fatos. A ação de consignação de pagamento foi proposta pelos arrendatários Adelar Antônio Silveira e esposa, em face do espólio de Américo Dalla Júnior, Dalla Costa, com o objetivo de consignar o valor equivalente a 9.000 sacas de soja para pagamento do arrendamento da safra 2012, objeto do contrato de arrendamento celebrado em 2004, de 1.500 hectares da área maior de 5.309 hectares, lote cedral matriculado sob número tal, que os arrendatários celebraram com o proprietário do lote cedral requerido. A ação teve também como litisconsórcio passivo Alcides Assunção, ex-advogado do espólio de Américo Dalla Costa, que aduz ter direito ao total de 43,30% da área de 5.000 hectares, compreendida por 80 alqueires ou 1.936 hectares de terras que sustenta ter direito com pagamento do serviço de honorários advocatícios prestados ao espólio, para salvar a propriedade de 5.300 hectares que tinha sido invadida e estava com poder de terceiros e compreendido também por mais 150 alqueires, equivalente a 363 hectares, que comprou de Hernani Portes e sua mulher. Alcides Assunção, aqui apelante, relata que estes referidos 150 alqueires ou 363 hectares é fragmento dos 400 hectares que também integram a área maior de 5.000, do espólio de Américo Miguel e que foram transferidos para a viúva de Américo Miguel Dalla Costa, a senhora Alice, e seus filhos para ser dividido entre Hernani Portes, primeiro advogado do espólio, e Dejalma Chifre, conforme consta nas primeiras declarações dos inventários deixados por Américo Costa. A lide ainda contou com a participação de terceiros interessados, espólio de Hernani Portes, representado pelo inventariante. As folhas, foi certificado que, por determinação, foi incluído na lide dos litisconsórcios, espólio de Hernani Portes, inclusive no sistema Apólis nas margens do livro. Por fim, a lide ainda contou com o ingresso dos assistentes do espólio, Américo Miguel, vale dizer, dos senhores Claudemiro Maria Jorge, Virgínia Bernardo Jorge, Viviano Bernardo Jorge Cosmos e Valdemar Bernardo Jorge, por ter adquirido do espólio requerido 2.885 hectares da área maior de 5.309 do imóvel denominado Cedral. A sentença foi de parcial procedência e concluiu pela entrega do equivalente às 9.000 sacas de soja para o requerido espólio de Américo Dalla Costa e, após cálculo de quanto vale atualmente as 9.000 sacas de soja consignada, a entrega
do eventual saldo remanescente para os assistentes do espólio requerido, Claudemiro Jorge. Em 14 de 4 de 2014, após a sentença de parcial procedência, os arrendatários, os autores arrendatários, Adelar Silveira, melhor dizendo, e o requerido Américo Dalla Costa, celebraram um acordo que foi homologado pelo juiz singular para a entrega de todo o valor consignado exclusivamente aos assistentes do mencionado espólio, Claudemiro Jorge, no caso. O requerido Alcides, excluído do acordo, interpôs esta apelação em que defende a entrega para si de 43% desse valor que era destinado ao arrendamento, produto do arrendamento. Pois bem, feito o resumo, passe a análise das arguições. O contrato de arrendamento foi celebrado em 2004 entre os autores arrendatários. Ademar Antônio Silveira e o espólio de Américo Dalla Costa, Américo Miguel Dalla Costa, e teve como objeto 1.500 hectares da área maior de 5.309 do referido lote de propriedade do espólio. O litisconsorte passivo apelante Alcides Souza Assunção não figurou como beneficiário do referido contrato de arrendamento, porquanto, à época da celebração, participou do referido instrumento apenas como, então, advogado do espólio. Aliás, a sentença impugnada, ao afastar o direito indicado pelo ex-advogado do espólio requerido, vale dizer, por Alcides, tomou por base o fato de Alcides não ser beneficiário do contrato de arrendamento objeto desta lide, e, portanto, de não ser possuidor e muito menos proprietário da área do objeto do arrendamento. Aí eu cito aqui alguns trechos da sentença. É certo que o contrato de prestação de serviço de advocatício, cuja validade não se tem notícia de ter sido desqualificada, estipulou como o pagamento do serviço prestado a transferência pelos contratantes, e eu relato todos eles, é um espólio e seus herdeiros, para o contratado, auxílio de assunção de 800 alqueires ou 1.936 hectares de lote central. Veja o teor da cláusula tal. Todavia, não há qualquer comprovação de que referidos 800 alqueires estejam localizados dentro da área de 1.500 hectares, mesmo porque a área total do lote é de 5.000. Ademais, a princípio não se verifica que o objeto desta lide, vale dizer, a entrega do valor do arrendamento das 1.500 hectares, feita pelos autores arrendatários, Ademar, a esposa, no acordo que realizou com o espólio requerido, beneficiado pela sentença, exclusivamente aos assistentes Miguel requerido, vale dizer, Claudomiro e outros, comprometa a pretensão invocada pelo consorte apelante Souza, caso seja reconhecido em ação própria, vale dizer, o alegado direito de recebimento dos 2.200 hectares, etc. Eu estou nessa linha, senhor presidente, entendendo que o juiz decidiu corretamente e estou, em conclusão, negando provimento ao recurso e mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente essa ação. Então, é um arrendamento. E tem uma briga, o advogado prestou serviço para o proprietário. E tinha um contrato de honorários que dava como prestação de serviço uma parte da área. Aí a área foi arrendada, aí o advogado foi várias razões, várias alegações, e agora, como a área está arrendada, o advogado quer que dê essa parte. Só que a área de 5.000 hectares está arrendada 1.500, ele quer 43%. Não é que é? Pois é, onde está e tal, né? E depois o direito dele está sendo questionado em outra ação. Então, como a consignação foi feita pelo arrendante contra o arrendatário, então eu estou achando que ele realmente tem que estar fora dessa questão como bem a juiz. De modo que eu estou negando provimento ao recurso com o Valdemar Arcelino. Do mesmo sentido. Eu estou de acordo, eu tomei conhecimento desse através do memorial. Tá. E através do voto de Vossa Excelência, convenci-me de que o memorial contém verdades que ficaram consagradas no seu voto. Eu o acompanho. Então, o recurso é que se nega provimento. Ele relata e julga. Agora o 10 da pauta complementar, ele tem um pedido de preferência. É um embargo de declaração que se processa sob número 104.172, vereador Serlivas. É embargante Marlon Ribeiro e agravado Bradesco Providência. Você tem a palavra.
Trata-se de recurso de embargo de declaração interposto por Marlon Geraldo Ribeiro com fita de reformar o acórdão proferido por essa colenda da Câmara, que acolheu a preliminar de carência da ação suscitado no recurso de apelação interposto por Bradesco Vida e Previdência Sociedade Anônima, folhas 448 a 452. Nas razões recursais, folhas 457 e 472, o embargante aduz que o acórdão é omisso, obscuro e contraditório, uma vez que deixou de apreciar a perícia realizada no âmbito da Justiça do Trabalho, bem como de considerar o fato de que a sentença lá proferida transitou em julgado, fazendo coisa julgada material, circunstância que confere liquidez, certeza e exigibilidade ao título executado, ou seja, este está dotado de força executiva. Sob esses argumentos, requer o provimento do recurso a fim de que sejam sanados os vícios apontados, reformando-se o acórdão. Desse modo, requer o pré-questionamento do artigo 5º, 35 da Constituição Federal para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário. É o relatório. Voto. É-se disso que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual disponibilizada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa. Artigo 535 do CPC, no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. Na hipótese, o embargante aduz que o acórdão é omisso, obscuro e contraditório, uma vez que deixou de apreciar a perícia realizada no âmbito da Justiça do Trabalho, bem como de considerar o fato de que a sentença lá proferida transitou em julgado, fazendo coisa julgada material, circunstância que confere liquidez, certeza e exigibilidade ao título executado, ou seja, este está dotado de força executiva. Contudo, da análise do acórdão combatido, tenho que razão não lhe assiste, haja vista que não há qualquer vício a ser sanado. Com efeito, verifica-se que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca da matéria arguida no recurso de apelação interposto pela hora embargada, apreciando integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento. Sim, infere-se que a intenção do embargante é ver reapreciado o mérito recursal por meio de embargos de declaração, sob o pretexto de suposto vício, o que não é admitido. Aí trouxe uma jurisprudência nesse sentido. Impende destacar ainda que a orientação do Colégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples pré-questionamento para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, por si só, não viabiliza o acolhimento da espécie em tela. Ou seja, é necessária a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios elencados no artigo 535 do CPC, o que não ocorreu nesse caso. Ante o exposto, nego o provimento aos embargos de declaração ante a ausência de quaisquer das hipóteses do artigo 535 do CPC no acórdão embargado. É o voto. De acordo com o voto do desembargador Sebastião. Embora haja concordância entre vossas excelências, eu gostaria de analisar, vou pedir vista. Adiada a conclusão do julgamento em razão do pedido do eminente desembargador Sebastião Barbosa Farias. Eu quero anunciar que também será adiado o 7 da pauta geral, é um embargos em que embarga Leni Maria Delanhol e embargado Xênia Artami Guerra, que está com vista com o desembargador Rubens, que está justificadamente ausente. Doutora Serli, Vossa Excelência relata em julgo 8 da pauta complementar, é um embargos de declaração, em que figura como embargante José Luiz Soares de Mendonça. E embargado Maria Rosileide. Recurso de embargos de declaração agravo por instrumento execução por título extrajudicial, intimação pessoal do devedor da penhora, intimação do advogado, desnecessidade, majoração dos honorários advocatícios, preclusão. Questão decidida em outro recurso de agravo por instrumento. Pretensão do embargante de apenas rediscutir a questão. Obscuridade e omissão inexistentes. Embargos conhecidos e desprovidos. De acordo com o desembargador Sebastião Barbosa Faria. De acordo. Recurso desprovido. Tem mais algum de preferência? Não, desembargador, agora é continuação de julgamento. Qual que é a continuação de julgamento? Desembargador e serviço. Isso aqui, o desembargador Rubens
O vereador Rubens já votou? Ela vai trazer o voto, desembargadora. Já. Hã? Eu votei? A desembargadora Serli vai apresentar o voto Esse não participa, né? 6 da Não, pauta ele- geral. Olha, Serli, Sim. vamos. Vossa Excelência gostaria de votar, porque se o vereador Rubens não está aí para Pois é, completar o porque a julgamento. gente está tentando, a tentativa desse voto é fazer nosso voto único. Que a gente. Uniformizar. Eu pedi vista para a gente uniformizar. Aham. E o meu voto é no sentido do seu voto, que é reconhecendo agora a necessidade de, primeiro, as partes em ações dessa natureza, seguro DPVAT, algumas previdenciárias, fazer primeiro A via administrativa. comprovar a via administrativa. Vossa Excelência quer votar ou vamos aguardar de Acho que vamos aguardar, eu posso retirar de acho que- pauta. Não, Quer dizer que vocês acham que tem que esgotar? tem que Tem. votar. É, porque a nova tendência, Adiado- inclusive, é uma das linhas adiada- do Adiada a Supremo. conclusão do julgamento para a próxima sessão. Eu vou estudar por barbaridade assim, eu tô errando. Eu quero ver. E o Supremo tem a... Tem algum. Não? Tem algum julgamento? Qual que é? Decorreu um considerável tempo. Romulo Martins da GIB, do Gilberto Eglair Fossamai. Está na pauta geral. Gilberto Eglair Fossamai. 92743. O primeiro da pauta. O senador entrou de licença aí, desceu de férias. Nem na próxima sessão, só na mês que vem, tá? Combinado. Quando setembro vier. Tem uma música nesse vídeo. Quando setembro vier. Quando setembro vier. Tá bom. Vamos. Qual que é da pauta agora? Agora pega a pauta normal? Normal e anuncia os verbos. Espólio, mas aqui não. Aqui, ó. Gabriela, por que aqui não está na ordem, Gabriela? Põe na ordem. Isso aqui o senhor acabou Sim, mas só Hã? eu falei que quero usar justamente essa Esse aí é o 9? moral. Esse é o 9. Ué, que nome é esse? Quem que é esse nome aí? Esse aqui é o 6, que é. Ah, tá. Esse aqui é esse aí, tá desembargador. Ah, tá. Em julgamento, então, o 9 da pauta geral, em que é agravante Florentino Becerra. Deve ser Bezerra, né? Ah, não, Bezerra, sim. É que tá com S, eu também Becerra, Bezerra. E agravado Bradesco, eu sou o relator. Deixa eu ver o que é a matéria aqui. Vamos ver aqui. Qual que é? 9 da 9 da pauta geral.
Você só dizer, se algum desses processos, desses recursos, tiver o nome de Tatiana Barbosa, avisa para mim. Tá bom. Que é minha filha. Eu aqui estou dando provimento ao recurso para afastar do comando da decisão agravada que determinou aos atores com recolhimento da taxa judiciária e determinar o procedimento do feito. Por que eu estou? Estou de acordo. Pois bem, do exame dos documentos de folha, os agravantes demonstraram que ao preencher o campo específico da execução de sentença para fim de recolhimento de custa, o Cito Tribunal de Justiça emite apenas a guia padronizada. Desse modo, se houve falha técnica ou não na emissão da guia referente à taxa, tal situação não pode ser imputada ao agravante, exatamente por isso. Você não consegue abrir o trem para pagar. Estou de acordo. Pessoal exatamente, eu dou no provimento ao recurso. Eu não conheci o recurso, aí a nossa Câmara, reconhecendo essa dificuldade da Julgamento, então, o 11 da pauta é um agravo de instrumento. O agravante é José Carafini e agravado de espólio de Walter. Tem parecer nisso aqui? Não. Estou negando provimento ao recurso. Constatado que o pleito exige maiores indagações acerca do suposto crédito objeto da cobrança, bem como ausente prova de que o espólio esteja se desfazendo dos bens do inventariante, falta o agravante dos requisitos que justifica a providência requerida quanto à reserva de bens. Eu estou mantendo a decisão de juiz, negócio do inventário, a parte entrou, está cobrando e está querendo uma reserva de bens, mas sem justificativa. Eu estou negando provimento ao recurso. Recurso desprovido. Mantendo a decisão julgada. Em julgamento 12 da pauta, isso aqui eu vou ter que ler, vocês vão ter que prestar atenção, viu? Vou até deixar ele por último. 13 da pauta. Esse aqui ele tem parecer, né? Não, a alimentando já é maior. É maior. Prometa o apelo a fim de reduzir o valor dos alimentos de 1/3 vencido. Não, a limite vai valor maior. Nesse caso aqui, eu estou dando parcial para a fim de reduzir o valor dos alimentos fixados em 1/3 do vencimento líquido do genitor, inclusive os salários 300 para a importância de 35 sobre o salário mínimo. Por que isso? O cara tem 500 filhos aqui, né? A distribuição da miséria aqui é complicada, é isso? Socialização. Eu fiz uma socialização aqui, estou provendo um recurso para fazer esse ajuste. Quer que eu voto? De acordo, não precisa. Recurso parcialmente provido, só para fazer esse ajuste econômico aí da... Recurso parcialmente provido. Dá, e pior que dá. Aí o cara fala, tá pouco, mas e como é que você vai dividir o treino? Infelizmente é verdade. Próximo é o quinto. Tá dizendo? Próximo é o quinto da 15º da pauta. É um recurso de apelação. Apelante AB e apelado MADB. Eu sou relator de maior excelência, vereador Sebastião. É o 15º. Negar para manter a sentença que determinou a partir da pena e da empresa. Verificado que a aquisição do veículo ocorreu após a separação, não há razão para sua inclusão nos bens adquiridos depois, né? Se a parte não logrou demonstrar que o imóvel registrado em nome do filho do casal teria sido adquirido com recursos comuns do casal, não há o que se falar. Vamos ler esse voto, né? Melhor, de acordo, né? não precisa ler. Eu li, eu estou de acordo. E o desembargador Sebastião? Estou de acordo também. Então, o recurso é que se nega provento. Acho que o juiz decidiu corretamente. Tá? Desprovido. Agora tem o 16, desembargador. O 16... E sem parecer. Esse tem parecer, e o parecer é pelo desprovimento do recurso, não é isso? Fica ratificado. E eu isso estou mesmo. também negando o provimento ao recurso, E que eu é estou acompanhando. a faculdade Eu não está estou de dando. acordo. A pessoa não sabe não expressar a língua, tem que fazer o intérprete lá. Recurso desprovido. Professor de Libras. Pode, essa pode mesmo. Deu-lhe fechado. E o 12 eu acompanho você. Qual que é o 12? É isso que eu vou julgar agora?
Ela ratificou, pode... Estou negando provimento ao recurso. Não, às vezes tem equívoco. Esse recurso aqui, Sebastião, você não sabe que precisa pedir vista, viu? O que é? Complicado, né? Não é não? Não. Na verdade, eu pedi isso, porque eu falei, qualquer coisa eu peço vista para analisar essa questão. Não, mas isso aqui é complicado. É uma compra e venda, tem uma... Eu estou negando provimento ao recurso no geral. O juiz separou bem as questões lá. Mas vamos lá, vou dar uma lida aqui, porque tem... Qual que é o número da pauta? É o 12. 12. É. O recurso é de sentença que julgou, eu vou direto ao mérito, julgou parcialmente procedente a ação de rescisão de contrato de compra e venda, juntado simultaneamente, interposto pelo julgado simultaneamente, interposto por Neri Luiz Dalben contra Fernando Schmidt e outro, para declarar rescindir o contrato de compra e venda em relação aos imóveis cujo pagamento não restou integralizado. Reintegrar definitivamente o autor na posse dos imóveis cujo pagamento não restou integralizado. Condenar os requeridos ao pagamento das indenizações de perdas e danos em lucro cessante e ser apurado em liquidação. R$120 relativos aos honorários advocatícios convencionais, acrescidos de correção monetária e juros legais a partir da citação. Ao ressarcimento de R$19.600 referente aos danos materiais na propriedade, acrescido de correção monetária, etc. A controvérsia posta está em saber se ocorreu a mora por parte dos promitentes, dos compradores, ora apelantes, Fernando Schmidt e outra, de modo a autorizar a rescisão do contrato e condenação às perdas e danos, arras e etc. De início, faz necessário traçar esclarecimento. Veja bem, aqui da região de Pochorel. Constata que as partes firmaram em 2003 um contrato particular de compra e venda de imóveis rurais, no total de 2.697 hectares, denominado Fazenda IP, município Pochorel, consubstanciado em 4 matrículas, tais, respectivamente 800, 900, até dar os 2.600. O preço ajustado foi de R$4.832.000, convertido em 150 mil sacas de soja de 60 quilos cada uma para pagamento da seguinte forma: 20 mil sacas de soja pago no ato do contrato a título de arras, 11 mil sacas de soja para pagamento no dia 25 de 6 de 2003, 30 mil sacas de soja com vencimento em 2004, aqueles pagamentos anuais sucessivos, etc. Verifica-se ainda que o preço foi distribuído entre as matrículas da seguinte forma: matrícula 7.456, 1.317.000, convertido, tantos sacos de soja. Matrícula 8.917, 1 milhão também convertido em sacos. Matrícula 800. Foi distribuído por matrícula para saber qual era o valor de cada imóvel. Importante registrar que nos termos da cláusula 4, a posse foi transmitida em 2003 e a outorga da escritura ocorreria de acordo com o pagamento, vale dizer, quando o pagamento de uma ou mais parcelas fosse igual ou superior ao preço do imóvel, faria a transferência de acordo com a cláusula, assim. Mas assim, a escritura pública de compra e venda de cada imóvel será outorgada pelo outorgante vendedor ou por quem de direito, na proporção dos pagamentos feitos de acordo com aquela classificação. Assim pactuado, restou em controvérsia o pagamento das arras 20 mil hectares e do preço com vencimentos em 2003, 2004, ou seja, no total de 61 mil sacas de soja. Com o pagamento de parte do preço e observado o disposto na referida cláusula, foi efetuada a outorga da escritura relativa à matrícula tal 735 hectares, no equivalente a 2.000, tal. Quanto ao vencimento em 2005, o vendedor, autor e aqui apelado, confirma que foi efetuada a entrega de 5 mil sacas de soja e 6 mil sacas, entrega de 5.800 sacas de soja e de 6 mil sacas de soja no que toca ao pagamento com vencimento em 2006. Porém, diante da mora, a princípio, das parcelas vencidas em 30 de 2005 e 30 de 4 de 2006, o vendedor promoveu em 2007 a notificação judicial dos compradores e, posteriormente, em 2007, a juização de rescisão do contrato acumulado com integração de posse, indenização, etc. Por sua vez, os compradores sustentam que não houve mora de sua parte, mas, ao contrário, deixou de pagar a parcela com vencimento em 2005 porque o vendedor apelado descumpriu o contrato ao oferecer, em 16 de 2 de 2005, o imóvel objeto da matrícula de número 800, em garantia hipotecária em favor da empresa DAO Agropecuária de Alimentos, lá essa coisa lá. Pois bem, a ausência da integração do preço é incontroversa, como aliás firmado pelo próprio autor, quando da sua oitiva, ação de reintegração de posse. A questão, então,
está em saber se o fato do vendedor ter onerado 2 matrículas, mediante a condição de hipoteca em favor da empresa tal, respectivamente, é causa suficiente para reconhecer a tese defensiva de exceção do contrato não cumprido. De início, não se pode perder de vista o pactuado na cláusula 9ª, vale dizer, a outorga de cada escritura ocorrerá quando o pagamento de uma ou mais pessoas for superior ao preço do imóvel. De outra via, apontada a regra para a transferência dos imóveis, o contrato dispôs expressamente acerca de 2 particularidades, também acerca da forma de transmissão dos imóveis previstas nas cláusulas seguintes. A primeira delas diz respeito à matrícula no tal. Diz, independentemente da proporção dos pagamentos da tal, referida à cláusula 7ª, otorgantes declaram que a escritura IP com a área de tal, será otorgada por derradeiro. Já quanto à matrícula 8.000, os compradores apelantes tinham ciência de que a outorga da escritura somente se daria após o término da ação de inventário, quando a área passaria a propriedade do vendedor, como registrada. Aqui está a notícia que seria do inventário. Ou seja, não se pode, ao menos sobre tais áreas, reconhecer a exceção do contrato não cumprido, porquanto em relação ao delas, a transmissão somente se daria, em tese, após a quitação do preço, e quanto a outra, somente após o término da ação de inventário. E notar-se ainda que em relação à matrícula monumental, quando da celebração do prazo já havia a averbação instituída em favor do Banco do Brasil, cujo vencimento do título se daria em 2011. Ação de renda. Aliás, embora conste no contrato que os imóveis negociados se encontraram livres e embaraçados, certo é que este gravame já existia, etc. Em conclusão, eu faço aqui as minhas considerações e acho que decidiu corretamente o juiz, estou julgando, negando provimento ao recurso. Eu compreendi completamente. Estou negando provimento ao recurso. Então, Estou de acordo. Recurso é que se nega provimento. O juiz decidiu bem fundamental. É isso? É a maioria, mas é bom te acompanhar. Não, por que a maioria? Não, aqui, ó, esse aqui é não conhecido, entendeu? A maioria é desprovido, por isso que eu... Nós temos aqui o embargo de declaração e agravo regimental julgado assim, anunciando. Mas aí nós temos agora o desembargador Sebastião. Eu gostaria de fazer uma declaraçãozinha. Anunciando, então, a pauta complementar, a pauta complementar número 1, é o agravo regimental número 105.677, é o 5 da pauta não conhecido. E ainda da pauta complementar, da relatoria de desembargadora Serli, agravos número 100.546, que é o 2 da pauta, o 4 da pauta 103.644, também desprovido. Os declaratórios, isso aqui é de quem? Todos dela, da Serli. A Serli, 9, 11 e 12, todos desprovidos. E da minha relatoria dela? Provido. Hã? Ah, declaração provido, mas está mudando alguma coisa ou só corrigindo? Então tá, o 9, 11 e 12, recursos providos para os fins pertinentes ao objeto do embargo. E o número 13, 17, 18 e 19 foram todos desprovidos nos termos de voto da relatora. E esse aqui? Terminar esse aí, deixa eu anunciar o 1 e 2 do senhor, que foi desprovido. E da minha relatoria, o agravo regimental número 105.678, é o 5, não conhecido. 1 e o 3, desprovido. E os embargos de declaração, pautados sobre o número 6, 7, 14, 15 e 16, foram todos desprovidos. É isso? Procura 19. Procura 19. 19... Está anunciado aqui como desprovido. Tá certo? Dois da pauta. Eu queria dizer que não é assim que faço, não, assim que nós fazemos. É, 3, né? Esse é a pauta complementar 2. Aí tem 2 processos. Recurso desprovido? Oi? O que é isso aqui, minha filha? Esse aqui é pauta complementar 2. Um é do senhor, aqui, ó, tá daqui. Da pauta complementar 2, é o embargo de declaração, é isso? Isso, e o número
técnico Tabel Energia. Então, recurso desprovido. 10, o desembargador Sebastião pediu o visto. Esse já tá lá, no 10, anota lá. E ainda a desembargadora, um agravo regimental da desembargadora Serli, número 100, é o 3 da pauta, 105.102, também desprovido. Lembra que anota aí esse que o desembargador, porque senão ele está relacionado aqui nessa relação e depois tem pedido de vista lá. Então tem que anotar aqui, tirar ele daí para não constar na ata que está adiado em razão do pedido de vista do desembargador Sebastião de Moraes Filho. Oh, Barbosa Faria. Ele nem ouviu, ele nem ouviu. Hã? Manda ontem para mim. Isso. Ah, você tem 2 sessões para julgar. 2? 2, 3. Declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, especialmente nossa doutora Ângela e nosso estimado desembargador Sebastião, sempre pronto a atender as nossas convocações para suprir as deficiências da Câmara. Aqui ou acolá. Aprendi com alguém que presidia.